Rádio Bandeirantes. Cláudio, queria dizer para os nossos ouvintes, para você também, para o Pedro, que a gente tem agora ao vivo conosco aqui na ponta da linha o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Ministro, boa tarde. Obrigada por falar conosco. Muito boa tarde. Muito prazer em falar com vocês. Ministro, como é que o senhor está observando a crise na Venezuela? De que forma o Brasil se posiciona nesse momento a respeito do país vizinho, hein? Bem, aquilo é uma situação de horror, né? Já desde o momento em que foi eleita uma Assembleia Nacional, em que a oposição teve uma maioria esmagadora, 80% das cadeiras, começou um conflito com o presidente Maduro, que não aceitava a possibilidade de ter um poder eleito, tão eleito quanto ele, que lhe fizesse algum obstáculo. E aí a coisa começou, os atentados do Maduro contra a Assembleia foram se multiplicando. Isso deu ensejo a uma mobilização muito ampla da oposição, movimentos de rua, repressão, mortes, não é? Até que se chega a um momento em que há uma verdadeira ruptura da democracia, do que havia de institucionalidade democrática, quando Maduro convoca uma Assembleia Constituinte e que se arrogou agora plenos poderes, passando por cima da Assembleia Nacional. Uma Assembleia Constituinte eleita segundo regras muito peculiares que dão ao presidente Maduro absoluto controle de tudo que vai acontecer lá. Isso tudo dentro do contexto de uma crise econômica gravíssima, a inflação que vai superar 1000% ao ano, economia desorganizada, criminalidade, desabastecimento. Então é uma crise política, crise econômica, crise social, com uma repercussão muito grande aqui para o Brasil, de alguma maneira, porque nós temos uma fronteira extensa com a Venezuela. Tem muitos imigrantes, muitos refugiados venezuelanos chegando ao Brasil, ali pelo estado de Roraima, e é uma situação de um conflito num país importante. A Venezuela é um país, é uma economia forte, é um país grande, e nós não queremos, nós brasileiros, ter uma ditadura e a possibilidade, inclusive, de uma guerra civil aqui nas nossas vizinhanças, né? Então o Brasil condena, já condenou em várias instâncias internacionais, a mais recente agora foi no Mercosul. Procuramos isolar politicamente o governo Maduro, não podemos evidentemente intervir nos negócios internos do país, mas buscando cercear o país pelos meios diplomáticos, por todos os meios que nós pudermos, cercear a escalada. Pois não, Cláudio Humberto. É Cláudio Humberto agora? Exatamente. Ministro, muito boa tarde, é um prazer imenso aqui ter prazer conosco. Também, Cláudio. Ministro, assim, fica a impressão de que os países do continente meio que deixaram correr frouxo o que acontecia na Venezuela, né? Porque, assim, os relatos da oposição, os filmes que circulam nas redes sociais de execução de pessoas nas ruas, né? A repressão política, prendendo gente, matando gente. Foram 120 mortos só no conflito, digamos assim, oficial, né? Com tropa de choque, etc. Mas pessoas foram executadas nas ruas por serem opositores do ditador lá, né? E a gente percebe que somente agora, na eleição da Assembleia Constituinte, é que os países meio que despertaram para isso e tomaram atitude. O senhor não acha também que, nesse contexto, o Brasil poderia ter tido um papel mais vigoroso no enfrentamento dessa questão da Venezuela do que tem tido até agora? Olha, Carlos Alberto, essa sua observação, eu acho que ela tem fundamento, total fundamento, no período da presidente Dilma e do presidente Lula, que tinham ligações de natureza ideológica e outras com o governo chavista, né? Maduro, depois e antes dele o Chávez. Agora, desde que o presidente Temer assumiu, houve uma mudança na postura diplomática do Brasil em relação a esse tema, né? A começar pelas sanções que foram tomadas no Mercosul, ainda no tempo que o Serra era ministro de Relações Exteriores, em que a Venezuela foi suspensa do Mercosul pelo fato de não ter adotado, ou não ter cumprido vários compromissos de natureza econômica que ela assumiu quando ingressou nesse bloco do Mercosul. Nós, já no dia 1º de abril desse ano, quando houve uma tentativa do Maduro de praticamente, digamos, usurpar todos os poderes da Assembleia Nacional,
nos reunimos em Buenos Aires e demos o primeiro passo para o afastamento, digamos, sem prazo para terminar, por violação da democracia. Nós tentamos na OEA, que é uma instância diplomática importante, uma condenação da Venezuela e não conseguimos, no entanto, votos para adotar essa decisão, porque a Venezuela controla os votos dos países caribenhos. Nós recebemos aqui todos os líderes da oposição, desde Maria Corina, passando por Capriles, passando por, enfim, várias figuras, Luiz Florido, o presidente da Assembleia Nacional, estiveram aqui. Lilian Tintori foi recebida pelo presidente Temer. Antes disso, eu fui com um grupo de senadores à Venezuela, tentei visitar os presos políticos, desci no aeroporto de Caracas, nos colocaram numa van, mas não pude andar mais que 1 quilômetro, nosso carro foi cercado. Isso ainda eu não era ministro, era senador, presidente da Comissão de Relações Exteriores. Foi cercado por um bando de paus-mandados do Maduro, que nos agrediu, enfim, nos insultou. Temos feito tudo o que é possível, não é? Na esfera diplomática. Agora, nós não podemos intervir na Venezuela e nem podemos tomar medidas que agravem ainda mais a situação daquele povo. Nós oferecemos comida, oferecemos medicamento para o povo, assistência humanitária, o governo Maduro recusou. Enfim, tudo aquilo que foi feito, Cláudio Alberto, que fizemos foi feito ainda antes desse passo quase que irreversível, que é a convocação da Assembleia Constituinte. Neste momento, não teria sido o caso, não seria o caso de o Brasil... Por exemplo, a gente assistiu o governo da Venezuela, da Argentina, né, com posições muito mais duras do que o Brasil. O governo americano, a União Europeia, não seria o caso do Brasil impor sanções, quer dizer, para tornar esse país ainda, essa ditadura ainda mais isolada? Por que o Brasil não impõe sanções à Venezuela? Quais sanções, por exemplo? Sanções econômicas, natureza econômica, por exemplo. Natureza econômica, veja como é o nosso movimento de comercial com a Venezuela. Esse movimento comercial despencou. Ele era de torno de 6 bilhões de dólares em 2012. Hoje está em 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. Conjunto de importações e exportações. O que nós importamos da Venezuela são basicamente petróleo e derivados de petróleo. Se a gente puser uma tarifa à importação, nós importamos com base num acordo comercial que reduz essa tarifa a um nível muito baixo. Aplicar uma tarifa a essa importação seria encarecer esses produtos no nosso próprio mercado interno, tiro no pé. Né? Agora, o que nós exportamos para a Venezuela? Basicamente comida. Vamos proibir a exportação de comida para a Venezuela? Não é razoável, porque o povo venezuelano já está passando por uma crise extrema de abastecimento. A inflação lá está superando 1000%. Se a gente proíbe a exportação de comida, né, o que vai acontecer? A comida vai ficar ainda mais cara, mais escassa. É castigo acima do povo. A oposição venezuelana não nos pede isso. Olha, eu tenho tido contato cotidiano com os líderes da oposição. Tenho falado com eles. Né? Eles não pedem isso, ninguém pediu isso, que se deixe de exportar comida para a Venezuela. Ainda ontem, em Lima, tivemos uma reunião com 17 países aqui da América Latina e do Caribe, né? E aí tomamos uma decisão de não reconhecer nenhuma das decisões que vieram a ser tomadas por essa Assembleia Constituinte fajuta que eles organizaram. Isso significa o seguinte: se amanhã um acordo comercial, um acordo de qualquer natureza com a Venezuela precisar da aprovação do Legislativo, nós não reconheceremos a chancela ou a aprovação dessa Assembleia Constituinte. Só reconheceremos os poderes da Assembleia Nacional. Este é uma sanção importante. Nós já havíamos proibido aqui no Brasil, proibimos a exportação de gás lacrimogêneo. Havia uma partida de gás lacrimogêneo que seria empregada contra as manifestações e o governo brasileiro proibiu essas exportações. Seguramos essa exportação. Agora decidimos também, agora em Lima, e encerrar qualquer tipo de comércio de armamento para a Venezuela. Também é uma medida importante. Ou seja, Carlos, nós estamos fazendo tudo o que é possível fora da intervenção.
porque nós não podemos também intervir, você há de convir comigo. A gente está falando aqui na Rádio Bandeirantes agora ao vivo, 5h25, com o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. E, ministro, aqui no nosso estúdio, nesse momento, olha que 2 entrevistados qualificados que a gente tem aqui conosco, não é? O governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, também vai participar agora dos Bastidores do Poder. E ele nos lembrava, ministro, que atuou com o senhor no parlamento. Não é, governador? Boa tarde. Olha, aprendi muito com o ministro Aloysio Nunes Ferreira. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Sartori. Olha, eu aprendi com você. Sartori é o tipo de sujeito direito, de um homem sério, trabalhador. Eu fiquei muito feliz com a sua eleição. É um dos melhores parlamentares com quem eu já convivi ao longo da minha vida no Congresso Nacional. Olha... E pegou aí uma barra pesada e está consertando as coisas erradas que encontrou. Bom, a gente faz o que pode. Eu, por exemplo, afirmei, ministro, desde o começo da caminhada, de que eu iria fazer o que precisava ser feito. E é o que nós estamos propiciando no estado do Rio Grande do Sul. No começo era muito pessimismo, o problema era grande, todo mundo se confundia, e numa crise todo mundo se confunde muito mais. E todo mundo acha que é cometer maldade, mas nós escolhemos outro caminho, o da persistência, junto com a perseverança, ou melhor, junto com a transparência e com a verdade. E aí a população hoje está consciente da realidade que o Rio Grande do Sul passa. E quero dizer, ministro e Cláudio Humberto, de que eu quero agradecer muito também a amabilidade, o jeito e a forma de fazer política que o senhor faz, que é o que nos está faltando no nosso país. Muito obrigado, Santo. Muito obrigado. Você é um companheiro muito, muito querido. Bom, assim nós agradecemos então o ministro Aloysio Nunes pela entrevista aqui ao Bastidores do Poder. Ministro, obrigado, até uma próxima. Muito obrigado, sempre às ordens. Até logo.